queridos, sejam bem-vindos ao dia 160 de 2024. Sejam bem-vindos ao pedacinho da Bíblia, amém? Aqui nós lemos e oramos a Bíblia. Estamos nós aqui firmes neste propósito que o Senhor, gerou em nosso coração de ler a Bíblia completamente, cada página dela, da primeira à última. E já chegamos no 14º livro da Bíblia, aqui em 2 Crônicas, hoje ao capítulo 21, Leremos o 21, 22, 23 e 24. Amém? Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos, Senhor, por esse dia que o Senhor já fez, por esta porção diária, tão bem repartida, de acordo com a nossa necessidade, assim, personalizada, individualizada. Nós te agradecemos pela porção de hoje, estamos aqui para recolher o nosso maná. Sê conosco, Senhor, sê conosco com a tua força, ajude-nos a avançar hoje, amém? A atravessar o Jordão, assim? Ajuda-nos, ser conosco com a tua força, com a tua graça, com o teu favor, amém? Com a tua direção, a tua instrução, o teu conselho, Ajuda-nos, pois, como está escrito e é verdade, se nós paramos, de ouvir a instrução hoje, mais longe da verdade nós vamos estar amanhã, e é por isso que nós sempre voltamos, pois aqui está, é aqui que somos salvos, colocados num lugar a salvo, assim, de circunstâncias que poderiam nos aprisionar, de circunstâncias, situações que poderiam nos escravizar, nos fazer muito mal, nos causar muita dor, muito dano, muito prejuízo. Mas aqui estamos, Senhor, para ouvir do Senhor, ouvir a sua voz, assim, que tão de perto deseja nos orientar e nos mostrar o caminho a seguir, a escolha a fazer. Seja conosco, Senhor. Amém, queridos? Vamos lá? Glória a Deus. Oi, Edson. Bom dia. Paz do Senhor. Seja bem-vindo ao pedacinho da Bíblia. Hoje vamos atualizar aqui o nosso itinerário, assim, da nossa viagem de hoje, nesse dia que é o 160, assim. Ontem nós lemos os capítulos 19 e 20, hoje então vamos partir aqui do 21. E se Deus quiser, nós vamos chegar ao capítulo 24, amém? Com a ajuda do Senhor, glória a Deus, Pois aqui estamos, oi Lê! Queridos, bom dia, sejam todos bem-vindos, amém? A esse dia 160, vejam só, nós já chegamos ao dia 160 de 2024, pensar que, nós chegamos, já estamos chegando quase na metade, assim, dos dias do ano. Deixa eu só, isso, glória a Deus. E cá estamos nós, assim, assentados nesta mesa, com toda a dignidade, para ouvir atentamente, do nosso Pai, que tem certamente conselho e orientação para nós. Vamos lá? 2 Crônicas, capítulo 21. Bom dia, Edicleide. Olha só, Ivone. Bom dia, vamos dar um bem-vindo para Edicleide. Seja sempre bem-vinda, querida. Bem-vinda ao pedacinho da Bíblia, amém? Aqui nós lemos, aqui nós oramos a Bíblia, amém? E já estamos aqui em 2 Crônicas, 14º livro da Bíblia, no capítulo 21. Descansou Josafá com seus pais e foi
sepultado com eles na cidade de Davi. E Jeorão, seu filho, reinou em seu lugar. Ontem, antes de ontem, nós passamos esses 2 dias, né, da nossa viagem no reinado de Josafá. E muito o Senhor, né, assim, nos ensinou. Pois bem, continuando a nossa viagem, teve irmãos, filhos de Josafá: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael. Sim, por 2 vezes aparece o mesmo nome: Azarias, Jeiel, Zacarias, Azarias, Micael e Cefatias. Todos esses foram filhos de Josafá, rei de Israel. Disso a gente não sabia, amém? Crônicas sempre nos acrescentando. Seu pai lhes fez muitas dádivas de prata, ouro e coisas preciosas, e ainda de cidades fortificadas em Judá. Porém, o reino deu a Jeorão por ser o primogênito. Amém? Ele tinha então todos esses filhos, né? E como de costume, o reinado passa então ao primogênito. É assim, né? Até os dias de hoje, inclusive, até mesmo se for, não é o caso da Bíblia, amém? Mas olhando ali para as monarquias, né? Que ainda existem até hoje, até mesmo se o caso for uma mulher, né? Assim, como no caso da rainha Elizabeth, como a rainha Vitória, né? Assim, que veio antes dela. Então, tendo Jeorão assumido o reino de seu pai e havendo-se fortificado, matou todos os seus irmãos à espada, como também alguns dos príncipes de Israel. Isso não está relatado lá no livro dos reis, que conta a história dos reis de Israel. Nem assim, nós temos lá o relato do seu reinado, mas esta parte ali não aparece, né, assim, não que tenha sido ocultada. É por isso que nós temos, né, o livro dos reis é um livro tão grande que foi dividido em 2 partes, como também o livro de 2ª Crônicas. Oi, Wilson, Jair, querido, seja bem-vindo, sejam todos bem-vindos a esse dia 160, amém? Aleluia, se conosco, Senhor. Então, veja, quando ele ali assumiu o reino, quando ele se fortaleceu, hoje, queridos, ao que parece, eu não leio antes, amém? Eu posso ler depois, mas aqui eu estou lendo com você, para você, o que para mim é uma honra, um privilégio sem tamanho. Estar aqui para você que vai passando depressa, né? Como Deus disse a Abacuque, antes das redes sociais, né? Assim, que talvez não possa, né, ler, parar agora, né? Para abrir a sua Bíblia. Então, aqui estamos nós lendo a Bíblia para você e orando com você. Amém? E por você. Daqui a pouquinho eu vou estar anotando o seu nome com muito carinho, né? Para seguir orando pela sua vida, sua casa, sua família. Amém? Então, queridos, é como o Senhor já nos lembrou hoje. Se a gente deixa, veja, o reinado de Josafá foi tão abençoado. E a Bíblia diz por quê? O Senhor foi com ele, porque ele andou nos caminhos de Deus. Né? Assim como Asa, seu pai. Mas o seu filho, por sua vez, fez uma escolha muito diferente. Né? Assim, veja, quando ele se fortaleceu, ou seja, né? Quando ele se viu rei, ali, o que ele fez? Olha, o reinado já não havia sido passado para ele. Ele matou, queridos, todos os seus irmãos, sim, à espada. Como também, inclusive, né, digo eu, alguns dos príncipes de Israel, ali dos líderes que representavam a tribo, né, assim, de Judá. Era Jeorão da idade de 32 anos, não era mais uma criança, sabia exatamente o que estava fazendo, ou pensava que sabia, nem assim, queridos. 32 anos quando começou a reinar e reinou 8 anos em Jerusalém, ao contrário do seu pai, nem assim, que reinou por 40 anos, não foi assim? E Asa 41, né? E foram prósperos e bem-sucedidos, né? Porque deram ouvidos a Deus. Mas ele só vai reinar 8 anos, andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, dos reis das 10 tribos, que era o reino do norte, cuja capital era Samaria, que na sua maioria não fizeram o que é reto, mas o que é mal perante o Senhor. Por isso a Bíblia aqui vai dizer, andou nos caminhos dos reis de Israel, ou seja, não fez como seu pai ou seu avô. Veja ó, com quem a Bíblia vai comparar, como também fizeram os da casa de Acabe, longe de nós ser comparados com Acabe, né, queridos? Porque a filha deste era sua mulher.
Olha só com quem ele foi se casar, queridos, com a filha de Jezabel, com Acabe. Meu Deus. Nossa, será que foi por isso? Ó, a gente pergunta, a Bíblia responde sempre. Às vezes não naquele momento, mas a informação está nos capítulos a seguir. É por isso que aqui a gente lê cada pedacinho dela, amém? Página por página, não pulamos nenhum versículo desde Gênesis capítulo 1. E aqui estamos nós. Lembra que no começo do relato do reinado de Josafá, a Bíblia diz que ele se aparentou com Acabe? De certo, foi através desse casamento aqui, do seu filho com a filha. E lembra como o Senhor corrigiu? Por ele ter ali se aliançado, né? Olha aqui, ó, foi como terminou a sua história. O Senhor corrigindo ele através do seu profeta. Não. Onde está? Veja. Queridos, eu estou desde ontem ali. Nesta batalha não tereis de pelejar, nem assim. E a única arma, né, se nós podemos dizer assim, usada naquela ocasião foi a confiança em Deus, ali testada e aprovada, porque mesmo ele sendo minoria, né, pouca força, a ponto de Josafá dizer, e a gente só conhece esse pedacinho, né, assim, queridos, está travando? Chega, Jesus, ajuda-nos. Diz pra mim, está travando, Jair? Porque agora que aparece pra mim, não mostra na hora que trava, sabe? De repente aparece retomar a live. Diz pra mim, Jair, tá travando? Meu Deus, ajuda-nos um pouco, Ivone. Ó, Senhor, ser conosco, Senhor, com o teu auxílio. Vamos continuar? Vamos lá? Então lembra que o Senhor corrigiu por ele ter se aliançado com Acabe na ocasião daquela batalha em que Acabe morreu? Lembra? O profeta chamou ali a sua atenção. Ele gritou, não foi assim? O Senhor o socorreu, livrou, grande foi o livramento do Senhor naquela ocasião, né? Mas o Senhor corrigiu por ter ele ali, né? Por estar ali no lugar errado, na hora errada, com a pessoa errada. Não é assim, queridos? E é por isso que nós oramos. Mas tá dando para acompanhar, Ivone? Vão me mantendo, amém? Oi, Aguinalda, paz do Senhor, amor e bom dia. Né? Então que o Senhor nos livre e guarde, queridos, né? Do trauma, né? Assim, do susto, do perigo, né? Veja, o que é sábio? A Bíblia diz que o sábio, ele vê o perigo e passa de largo. Ora, Acabe não ouvia a Deus, né, assim, então certamente, né, não foi prudente, não foi sensato, né, assim, da parte de Josafá acompanhá-lo naquela viagem, né, assim. O bom é que Deus era com ele, né, e o Senhor sabe bem, né, quem são os seus filhos. O bem eu acrescentei, mas a Bíblia diz exatamente assim. Ele sabe quem são os seus. Amém? Pois o trigo são os filhos do reino, enquanto que o joio são os filhos, sim, do maligno, né? O pai da mentira. Pois bem, então, veja como o Jeorão está se comportando. Ele vai se casar com a filha de Acabe e Jezabel. Com a filha de Jezabel. E vai se aparentar ali com Acabe e, ao invés de imitar o seu pai, o seu avô vai imitar o seu sogro, né? Como isso vai acabar? Vejamos. Então, andou nos caminhos dos reis lá de Israel, né? Que como Acabe, né, fizeram o que era mal perante o Senhor, porque a filha deste era sua mulher. Veja que informação, né, queridos? Que só sabe quem lê a Bíblia completamente. E fez o que era mal perante o Senhor. Veja que a expressão é sempre a mesma, querido. De geração a geração. Quem fez o que era reto, quem fez o que era certo, fez perante quem? Perante o Senhor. Não é assim? É a opinião que vale. Né? A última palavra do Senhor. Não é assim? Que o Senhor sempre nos lembra, né, queridos? Que nós nunca nos esqueçamos, Senhor, de nos importar em primeiro lugar, né, assim, com o que é certo para o Senhor, independente de quem está vendo ou não está vendo, independente de quem a gente quer impressionar, de quem a gente quer, ou do grupo, né, assim,
do ambiente que a gente quer fazer parte, independente, Senhor, de quais sejam que a nossa motivação seja essa, que a intenção do nosso coração seja sempre essa. Não é assim, queridos? Pois quando achamos graça, né, assim, quando somos aprovados por Deus, é certo que Ele abrirá o caminho, não é assim? Então, nos apresentará a pessoas certas, amém? Não a uma cabe da vida, né? Não é com esses que a gente vai se aparentar, não é esses que vão assentar em nossa mesa, longe de nós, Senhor, tal coisa, né, assim? Mas que tenhamos como amigo pessoas como Irão, né? Abias, esse que foi dotado, né, abençoado pelo Senhor com tantos dons e talentos que vem para nos ajudar a cumprir a nossa missão, né, assim? Glória a Deus, aleluia, né? Como no caso ali de Salomão, que tinha, né, no seu tempo a missão da construção, né, do templo, e foi presenteado, sim, com esse amigo de um amigo, né, assim, que inclusive era amigo de seu pai Davi, e que ele simplesmente sabia trabalhar, né, talhar madeira, pedra, ouro, ferro, bronze, prata, né, assim, até tecidos, tudo. A Bíblia chega a dizer que, né, para todo projeto ele estava ali capacitado por Deus para ajudar, né? Salomão não sabia fazer essas coisas, né? Assim, nós não fazemos nada, podemos fazer sem a ajuda do Senhor, né? Assim, e é assim que Ele nos ajuda. Amém? Então vamos lá. Porém, o Senhor não quis destruir a casa de Davi por causa da aliança que com ele fizera, segundo a promessa que lhe havia feito de dar a ele sempre uma lâmpada. Queridos, e a seus filhos. Veja quão grande, né, o amor e a lealdade, a fidelidade de Deus para conosco. Amém? Ainda que nós sejamos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Ele é assim. Amém? Então, o Senhor ali não como a Bíblia coloca, né? Não o destruiu ou não permitiu que ele fosse destruído, porque é assim que funciona, né? Assim, por amor a Davi, né, por causa da aliança que ele fez com Davi, aquele que andou, né, reto, aquele cujo coração era totalmente do Senhor, né, assim? Então, veja o quanto o Senhor valoriza, que quantos anos já se passou que Davi já não está mais aqui, né, assim? Mas a sua aliança com Deus permanece de pé diante de Deus, e o Senhor zelando por ela. É muito bom, queridos, estar, né, comprometidos com Deus, né, assim, e os seus interesses para nós, amém? Como foi o caso de Davi, né, que quando ia numa batalha, ele não dizia os inimigos de Davi, não, os inimigos de Deus, a batalha do Senhor, por meu intermédio, né, assim, os inimigos eram como que água. Veja o quanto o Senhor facilitou, queridos, o quanto o Senhor tornou possível aquela vitória. Não foi na força de Davi, mas na força do Senhor. Amém? Renovemos hoje com Deus, né, a nossa confiança. Então, foi por isso que o Senhor, né, por amor a Davi, porque havia o que? Prometido que sempre haveria uma lâmpada, né, acesa ali em Jerusalém, né, dos seus descendentes. Nos dias de Jeorão se revoltaram os edomitas contra o poder de Judá e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão, que Edom estava sob o domínio, né, de Israel naquela época, mas veja, eles se revoltaram ali, né, se rebelaram e constituíram o seu próprio rei, pelo que Jeorão passou adiante com todos os seus chefes e todos os carros com ele, de noite se levantou e feriu os edomitas que os cercavam e os capitães dos carros. Assim se rebelou Edom para livrar-se do poder de Judá até ao dia de hoje. Ao mesmo tempo, se rebelou também Libina contra Jeorão, porque este deixara o Senhor, Deus de seus pais. Não é o que acontece? A vontade de Deus é que os nossos inimigos fujam de nós e não nós que fujamos dos nossos inimigos. Veja, território antes conquistados, né? Por Josafá, por Ásia, por Davi, né? Assim, ou seja, reis que
está aqui, que andaram com Deus, que se apegaram a Deus, que confiaram. Lembra a vitória de Asa ali, ou de Josafá, né? Contra aquele exército de 1 milhão de homens, gente. Até os dias de hoje, né? Assim, queridos, 1 milhão é 1 milhão. Nós estamos, né? Inclusive numa geração que muito valoriza, né? A casa dos milhões. E eu digo assim, esse número, né? Essa quantidade. E você imagina naquela época, né? Assim, o que era 1 milhão, mas porque ele confiou no Senhor. Não foi assim? Foi Asa, não foi? Não foi Josafá, foi Asa. Né? Nos dias de Josafá, como nós lemos ontem, o Senhor tinha reservado também uma grande vitória sobre os sírios. Né? Aliás, aqui foi os edomitas, aliás, moabitas, amonitas e da montanha de Seir, né? Assim, os descendentes, né? De Amon, Moabe e Esaú, né? Assim, pois bem, que foram poupados pelo Senhor. O Senhor não permitiu que eles fossem destruídos ali, quando os filhos de Israel saíram, né, do Egito rumo a Canaã, porque por amor, né, a Abraão, dando a eles a possessão daquelas terras ali. Mas eles saíram, né, da vontade do Senhor, ou seja, da terra da bênção, né, assim, para querer o que não era deles, ao que o Senhor prontamente disse não. Não foi assim que aconteceu? Esse é Deus, amém? E esses somos. Oi, Daniela. Bom dia, queridos, sejam todos bem-vindos, amém? Se travar, diz para mim, amém? Então, queridos, veja, territórios antes conquistados na força do Senhor e do seu poder, nem assim? Agora, perdidos, nem assim? Então, queridos, não vale a pena. Aliás, penoso é pecar, né? Assim, é amargar a consequência dos nossos pecados, é errar, né? Assim, é deixar o Senhor, veja, territórios antes conquistados, né? Assim, dados a Ele como bênção, nem foi na sua geração, foi dado, ou seja, mais bênçãos agora, porque é o que o diabo faz, ele vem pra, né? Assim, roubar. Então, ele perdeu esses territórios. Por quê? É tão interessante, porque a Bíblia sempre vai dizer por quê, né? Assim, porque deixara ao Senhor, Deus de seus pais, né? Assim, do seu pai, do seu avô, que andaram com Deus. Também fez altos, não, enquanto que Josafá e Asa, né? Assim, aboliu, proibiu aqueles cultos pagãos, aqueles altares nas montanhas, não, ele vai fazer. Certamente que eles, influenciados pela sua mulher, né, assim, ou pela sua esposa, que era filha de Jezabel, uma pagã, né, assim, uma mulher tão malvada, tão má e idólatra, né, assim, que fez Israel se desviar, né, assim, com o seu paganismo. Veja, também fez altos nos montes de Judá e seduziu os habitantes de Jerusalém à idolatria. Acredita, o mesmo que estava acontecendo lá no Reino do Norte, ele fez acontecer cá no Reino do Sul e fez desgarrar a Judá. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Lembrando que no tempo de Acabe, quem era o profeta? O profeta Elias. Amém? Então lhe chegou às mãos. Gente, a gente não tem essas informações lá no relato dos reis, no livro dos reis de Israel. Mas vamos encontrar aqui. E é por isso que sempre que terminava ali o reinado de um rei, estava escrito o que mais estaria escrito, né, assim, registrado em crônicas. E aqui chegamos nós, glória a Deus, para receber mais de Deus. Então lhe chegou às mãos uma carta do profeta Elias. Sim, quem sabia que Elias escreveu uma carta em que estava escrito, e nós temos aqui ela na íntegra. Assim diz o Senhor. Ai, eu amo isso. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, desde Davi teu pai, porquanto não andar. É uma referência de Davi como o pai daqueles que fazem o que é reto. Amém, queridos? E ele vai ser sempre esse parâmetro, né? Assim, esse referencial. Não de perfeição, amém? Ele também errou, mas o que nós aprendemos com ele é a humildade, né? Assim, apesar
dos seus erros, você não vai ver ele dizendo como Saul, forçado pelas circunstâncias, não. Você vai encontrar ele dizendo, pequei. É assim, agir muito loucamente, né? Nessas duas ocasiões em que a Bíblia vai registrar, né, o seu grande erro, né, assim, ou pecado, né? Mas sempre entregue ali a Deus, né, assim, sempre dependente de Deus. Por isso a Bíblia vai dizer que era um homem segundo o coração de Deus, né, assim, ou seja, o seu coração era completamente de Deus. Dá-nos, Senhor, um coração assim, sem reservas, né, assim, inteiramente de Deus, como Davi. Então é por isso que está escrito, assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, porquanto não andaste nos caminhos de Josafá, teu pai, que Josafá era literalmente ali, teu pai, e nos caminhos de Asa, rei de Judá, que no caso era seu avô, né, assim, mas andaste nos caminhos dos reis de Israel e induziste, olha isso, queridos, a idolatria a Judá e os moradores de Jerusalém, ou seja, a tribo de Judá, do qual ele era o reino, né, ele era o rei, perdão, e a Jerusalém, onde ficava a capital, né, assim, do reino do sul, segundo a idolatria da casa de Acabe, né, e também mataste a teus irmãos, sim, da casa de teu pai, melhores do que tu. Olha, queridos, como o Senhor vai colocar. Melhores do que tu. Eis que o Senhor castigará com grande flagelo a teu povo, aos teus filhos, as tuas mulheres e todas as tuas possessões. Sim, queridos. Tu terás grande enfermidade nas tuas entranhas, enfermidade que aumentará dia após dia, até que saiam as tuas entranhas. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão. Queridos, antes de terminar o capítulo 21, nós precisamos apressadamente, né, queridos, nos apegar ao Senhor. Veja, né, como nós precisamos, queridos. Meu Deus, veja o que acontece, né, quando nós deixamos, né, assim, veja, o seu pai, esse menino, ele começou, de menino não tinha nada, né, assim, ele tinha 32 anos, né, o seu pai vai reinar por 41 anos, então, 30 anos da sua vida, né, assim, ele acompanhou o reinado do seu pai, né, essa grande vitória aqui, certamente ele estava ali, né? Quando o seu pai, quando o seu pai confiou em Deus, né? Para dizer o mínimo, ou seja, quando nós nos recusamos, né, queridos, apesar ou mesmo, né, com referências, né, assim que Deus nos dá em nossa vida, né, no meio da nossa própria parentela, o Senhor sempre, queridos, vai simplificar. Você já parou para pensar que ontem eu estava estudando sobre isso? E eu fiquei assim encantada, sabe? Porque não se sabe ao certo, dizem que foram os egípcios, né, os fenícios, quer dizer, não se sabe ao certo de quem foi que criou o primeiro alfabeto, né, assim, mas uma coisa todos concordam, né, que o hebraico, que é uma das línguas mais, né, assim, para não dizer a primeira, eu falo o alfabeto, a escrita, né, assim, e se a gente parar para pensar, Moisés, que escreveu o Pentateuco, que começou a escrever a Bíblia de Gênesis a Deuteronômio, né, assim, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, né, assim, a Bíblia diz que ele foi educado ali, versado em toda a cultura do Egito, ou toda a ciência ali que já existia, e nós bem sabemos, né, o quanto eles eram avançados. E a língua deles era como que fala? Agora me fugiu a palavrinha. É como o mandarim, são desenhos, né, assim, mas é muito complicada. Olha, para você ter uma ideia, é de comum acordo que era necessário, tipo assim, uma vida inteira. Por exemplo, o nosso alfabeto tem quantas letras? Agora nem sei. Mas ali dos egípcios, né, assim, era mais de 1000 figurinhas, vamos colocar assim, né? Emoticons, né, aportuguesada, né? E era necessário, tipo, uma vida inteira, né? Inclusive era muito restrita,
Até porque eles consideravam aquilo uma coisa dos deuses, né? Assim, era muito restrita, muito mesmo. Para vocês terem uma ideia, é por isso que se perdeu, né? Assim, porque estava restrita a poucos, né? Se perdeu no tempo, só no século XIX, nós estamos falando dos anos de 1800, é que alguém com muito esmero ali e com a sabedoria de Deus conseguiu decifrar, conseguiu ler, né? O que era um enigma, né? Assim, pois bem, Moisés poderia ter escrito, com certeza ele era versado, a sua língua materna era o egípcio. Ele poderia ter escrito a Bíblia nessa língua, você não acha? Poderia. Mas aí ele estaria... Veja, nós só no século XIX saberíamos o que ele escreveu, né? Assim, mas não. Ele vai criar um alfabeto tão simples, mas tão simples, que eu ouvi dizer que você aprende em horas. Em horas. Muito simples. No caso do alfabeto hebraico, me parece que só tem 33 letras. 33 letras. E ele vai escrever a língua, ou vai escrever a Bíblia, né? E não foi por acaso, queridos, que assim aconteceu. Ou seja, simplificando. Então, você vai observar, né? Quando ao ler a Bíblia, ao estudar a Bíblia, que é o que nós estamos fazendo aqui, né? Assim, ou lendo, né, minuciosamente, o quanto Deus simplificou. E tanto é, queridos, que o Senhor preservou. Cadê as outras línguas, né? Não existem mais, mas a Bíblia foi preservada através dos tempos e o Senhor tem trabalhado nisso, olha, ao longo de toda a história, né? E nós estamos num momento muito importante. Se você parar para pensar, né? Você certamente vai chegar à mesma conclusão de que Gutenberg, ele nasceu para isso, para criar a imprensa, ou seja, aquele logotipo, né? As letras. O primeiro livro impresso foi a Bíblia. Né, assim? E grande foi o salto, o jornalismo surge aí, né, assim? Grande foi o salto de lá para cá, ó, né? A passos largos nós chegamos ao que temos hoje, né? E ainda assim, né? O português é apenas uma das 700 de 7.000 línguas que existem que tem a Bíblia completamente traduzida, né? Mas você percebe o zelo, o empenho de Deus de tornar conhecida, né, assim, a sua lei. Então, quando nós desprezamos isso, cada um na sua geração, né, como faz aqui Georão, veja quão grande é o prejuízo para si, né, assim, e para os nossos. No caso ali era um rei, ele respondia diante de Deus, né, pela sua tribo, pelo seu povo, né, assim. Nós temos uma missão, né, e nós haveremos de prestar contas, ou seja, de responder diante de Deus o seu chamado, se nós atendemos ou não. E grande será a nossa felicidade, né? A se procurar saber de Deus qual é a nossa vocação, né? Assim, o nosso dom, a nossa missão, né? Assim, e querer viver essa história que ele escreveu especialmente para nós, né? Assim, e fazer parte, inclusive, desse grande plano da salvação de Deus para o homem, como Davi, mesmo em nossa fraqueza, né? E imperfeição. Porque né, Davi, como eu e você, era humano e imperfeito. Mas o que o torna referência, né, assim, do que é certo, é porque ele sempre procurava, veja, Senhor, eu vou, o Senhor será comigo, o Senhor me entregará. Ele sempre consultava ao Senhor, né, assim, sempre. Mas Georão quis fazer do seu jeito. Agora, é sério, a gente, o Senhor tem nos apresentado tantos profetas, né, Gleice? Elias, Eliseu, né, assim, são os mais conhecidos. Mas quando? Só ontem, antes de ontem para ontem, né, quanto Anani, né, assim, Azarias, Micaías, o filho de Anani também profeta, né, assim, quantos profetas, para não aceitar menos, porque Deus permanece o mesmo, amém? Ele não muda, né, assim, e seus profetas também não, né, a gente não aceita menos do que isso. Agora, por carta, é novidade, nem assim, queridos, por carta, você certamente, não é que ele não, porque o Senhor arrebatava, viu? Não foi isso que disse, quem foi aquele que disse, falou assim, não, eu sei lá, se o Espírito de Deus te arrebatar aqui, daí eu vou ficar aqui, né, no estreito. E aí Elias precisou empenhar a sua palavra, não, diga, no caso Acabe, né, diga a Acabe que eu vou
né? Ele estava falando ali de um encontro, né, que precisava acontecer e que era a vontade de Deus que acontecesse, né? E o outro inseguro, ou seja, era costume. Mas aqui Elias, ou Deus, achou por bem a falar com Jeorão através de uma carta. Amém? Deus tem seus métodos, né? Deus tem seus métodos. E que carta, né, queridos? Está aqui na íntegra, nós acabamos de ler. Então, ajuda-nos, Senhor, né? Ajuda-nos a nos apegar. É por isso que nós lemos e oramos, né, queridos, a palavra, né? Nós estamos aqui para reproduzir, né, a nossa realidade. Isso não muda, né, assim, o que está nos acontecendo. Mas quando nós declaramos, né, assim, verbalizamos, né, antes, certamente enchendo o nosso coração, pois como Jesus disse, a boca fala do que o coração está cheio, né, assim? Então, aí sim, né, assim nós alinhamos os nossos pensamentos aos pensamentos de Deus para nós. Nós oramos o que está no coração de Deus para nós, porque verdade é que ninguém sabe orar, né, assim? É a Bíblia que afirma, né, assim, ninguém sabe como nem o que deve pedir, embora que a gente ache, tenha certeza do que precisa, né? Então, que o Senhor nos conduza, né, como sempre faz, em oração, queridos, porque veja que semente, né, para moer por muitos dias, mas precisamos prosseguir. Certamente é pão para muitos dias. Mas é isso, querido, ele se entregou à idolatria, ou seja, ele desprezou a Deus, né? E é por isso, Senhor, que em nosso tempo, ajuda-nos a não ser influenciados, a não se deixar levar, né? Assim, mesmo tendo, e ele certamente sabia, né, que estava à sua disposição a mesma bênção que acompanhou seu pai e seu avô, né, mas ele se recusou, preferiu fazer do seu jeito, né, assim, para garantir a força, né, assim, certamente na sua insegurança, pois o Senhor disse na carta que eles eram melhores do que ele, né, assim, e ele recebeu o trono por ser o primogênito, como era de costume. Embora que ao escolher Salomão, o Senhor não escolheu o primogênito, né? Mas acerca dele, o Senhor também profetizou, não foi assim? Dando inclusive o nome, o que muito nos alegra, Senhor, pensar que não estamos aqui por acaso, mas com um propósito muito bem designado, né? Assim, tudo que nós queremos, Senhor, é viver alinhados à Tua vontade, à Tua história, né? Escrita especialmente para nós, porque não sendo assim, é só um grande desperdício. Veja, queridos, então o Senhor vai chamar ele ali à responsabilidade e vai dizer que essas coisas acontecerão com ele. Despertou, pois, o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus. Sim, porque aqui nós paramos, né? A vontade de Deus é que os nossos, e esta é a sua promessa, é a bênção que acompanha, né? Assim, os nossos inimigos fugirão de nós e não nós dos nossos inimigos, né? Então despertou o Senhor contra Jeorão o ânimo dos filisteus, inimigos, né? De tempos a tempos, dos judeus e dos arábios que estão do lado dos etíopes, da Etiópia. Estes subiram a Judá, deram contra ele e levantaram e levaram todos os bens que se acharam na casa do rei, como também a seus filhos e as suas mulheres, de modo que não lhe deixaram filho algum, senão Jeoacás, o mais moço deles. Depois de tudo isso, o Senhor o feriu nas suas entranhas, com enfermidade incurável. Ao que parece, querido, era alguma doença intestinal, não é assim? E aumentando esta dia após dia, como disse a profecia ali através de Elias, através daquela carta que ele recebeu. Isso eu acrescentei lembrando, amém, queridos? Ao cabo de 2 anos, nossa, saíram-lhe as entranhas por causa da enfermidade, como o Senhor disse que aconteceria, e morreu com terríveis agonias. O seu povo não lhe queimou aromas, como se fez a seus pais. Era ele da idade de 32 anos, quando começou a reinar, e reinou 8 anos em Jerusalém, e se foi sem deixar, olha isso, queridos, e se foi sem deixar de si saudades. Sepultaram-no
na cidade de Davi, porém não nos sepulcros dos reis. Queridos, isso nunca foi dito de nenhum rei até aqui, nem dos reis. Meu Deus do céu, você ouviu isso, Jair? Oi, Zenilza, bom dia, amor. Gleice, você ouviu isso? Veja, e se foi sem deixar de si saudades. E como sempre a história deles termina, né, que no caso dos reis de Judá foram sepultados ali na cidade de Davi, junto a, né, mas porém ele, Jeorão, veja que Jeorão não nos sepulcros dos reis. Sim. O que a Bíblia diz, né? A Bíblia diz que o Senhor é aquele que estabelece a casa dos justos, ou seja, aqueles que por Deus são justificados, viu? Não é que é justo por ser... Não. Mas que por Deus é justificado, nem assim? Porque a Deus sempre recorre, nem assim? E está sempre procurando, nem assim, endireitar os seus caminhos. Pois bem, o ímpio é aquele que não dá ouvidos, que despreza mesmo, abandona, rejeita a Deus, né? Não teme, ou seja, não respeita, né? Assim, a Deus como Senhor, né? Assim, da sua vida e de tudo que existe. Pronto, esse é o ímpio, amém? Só para a gente se situar nos conceitos bíblicos, né? Assim, então, a Bíblia fala tanto sobre a casa, inclusive que ele deixa boas lembranças, né? Tem um pedacinho lá em Provérbios que diz isso, o justo, ele deixa boas recordações, né? Diz uma versão. Mas veja, Jeorão, ele foi tão mal, né? E foi mal por ter se apartado, por ter deixado o caminho do Senhor, seguido pelo seu pai e seu avô, mas na sua vez, né, ele quis se desviar de um caminho já traçado, né, assim, comprovadamente abençoado, queridos. Né, assim, Josafá, seu pai, ele já era, 32 anos, né, ou seja, ele já era bem grandinho, certamente ele estava ali, né? Eles eram poucos e eles foram, como Deus ali orientou, eles foram ao encontro de uma grande multidão. 3 reinos se levantaram contra eles. E o Senhor disse, eu estarei convosco. Lembra de Josafá dizendo? Ele certamente estava naquele momento, quando de cedo eles saíram ali para o combate, confiando que Deus pelejaria por eles, mesmo eles não sabendo como. E a sua confiança, como a minha e a sua, é testada, né? Assim, tentação é isso, querido, é teste. E com a permissão de Deus, ele nos assegura, é uma promessa, né? Que ela seja humana, ele não permite, né? Que os espíritos imundos, né? Assim, tem que ser humana, né? Nunca houve alguém, até Jesus, inclusive esse foi o teste, ele foi levado, ele foi conduzido, lembra? Pelo Espírito Santo ao deserto, porque era a hora do teste. E quem iria testá-lo? Diz essa versão, o diabo. E ali ele foi tentado como homem. Fome, não foi assim? Fama, né? E até hoje não é diferente, né? Agora, o Senhor promete, ele nos assegura, né? Assim, e ele é fiel para cumprir, né? Assim, que com a tentação venha o escape, ou seja, uma saída, uma escolha, né? Ele sempre vai nos assegurar o arbítrio. Agora, nós precisamos, desde o jardim, com o poder, não foi assim? Foi a escolha que nós fizemos em Adão e Eva. Com o poder vem a responsabilidade. Todos os dias, a cada escolha e decisão. Desde a hora que a gente acorda até a hora que a gente vai dormir, né? Assim, entre o bem e o mal. Se escolhemos o bem, o que é que nos acompanha? Nossa! Aí aqui a gente poderia, né? Assim, queridos, quantas bênçãos, né? Estão prontas para seguir eu e você, que estão só aguardando a gente escolher o bem, a bênção, ou seja, os princípios, os valores de Deus para nós, que independente da cultura, né, assim, da nação, é o mesmo, é universal, é de Deus para o homem, né? E às vezes a pessoa, mesmo não conhecendo a Bíblia, quando escolhe, né, assim, ali através dessa lei que o Senhor está no nosso DNA, que é a consciência, né, assim, não há, queridos, que não saiba a diferença entre o certo e o errado, né? Mesmo um povo, a gente sempre lembra dos indígenas, né? Assim, até para eles existe o certo e o errado, né? Assim, então, mas e quando nós escolhemos o mal, como fez ele?
abandonando a Deus e seus caminhos, né, assim, e imitando os costumes pagãos. Não queira você saber, né? Um exemplo que o Senhor sempre lembra aqui, Moloque, por exemplo, que era um desses deuses pagãos ali, que eles adoravam, exigia o sacrifício de crianças. Até Salomão, o homem mais sábio que já existiu, porque nunca houve um antes nem depois dele, nem assim, por ter como Jeorão, nem assim, se aliançado, o Senhor disse, não se case com elas, amém? E ele fez isso, não, né? Eu dou conta, eu sou sábio, terminou desviado e longe de Deus, né? Assim o seu coração, a Bíblia diz, infelizmente, não era completamente do Senhor. E ele fez, pasme, um santuário para Moloque. O Senhor fez nascer Josias, não foi assim, queridos? Tempos depois, nem assim? Para invalidar esse altar. Entre outros, Astaró, muitos outros. Está entendendo? Então, queridos, não brinque, não subestime o pecado e o seu poder de destruição. Veja como morreu horrivelmente esse homem. Tão jovem, 32, reinou 40 anos tinha ele. E morreu de uma enfermidade assim. Me lembrei de Herodes. E Herodes tem vários, né, queridos? Quando a gente chegar lá no Novo Testamento, a gente vai entender melhor isso. Porque teve Herodes, né? E aí veio todos os seus filhos e netos também eram Herodes. Amém? Aqueles de quando Jesus era criança era um, de quando Jesus era adulto era outro, certo? Mas por ter ele feito o que fez, ele morreu horrivelmente, muito parecido com Jeorão. Terrível. Então, grande sofrimento espera, né? Assim, está à espreita, né? À espreita de quem se desvia, né? Para a direita ou para a esquerda desse caminho tão reto, querido, tão simplificado, nem assim. As orientações de Deus são simples e não são demasiadamente difíceis, como o mentiroso muitas vezes nos leva a pensar. E esse foi, querido, sim, o reinado de Jeorão. Longe de nós, Senhor, longe de nós, nem assim, fazer com as nossas próprias mãos, do nosso próprio jeito, com a nossa própria inteligência, nem assim, ou como fazem os pagãos, nem assim, os mundanos, ímpios que não dão ouvidos à tua voz. Ajuda-nos, Senhor. Ao contrário de Jó, nem assim, ainda viveu 120 anos, se eu não me engano, depois, a sua esposa, sim, porque veja, você já parou para pensar, o Senhor, não, né? Os filhos num dia só, sim, a gente não pode aqui mensurar, né, o tamanho da dor, da perda daquele homem que estava sendo testado, como eu e você, somos todos os dias, né? E o que é testado? A nossa fé, se a nossa confiança e esperança está ou não em Deus, e tudo que o inimigo quer, queridos, com as suas mentiras, né, com as suas investidas, é que a gente desista, né, é que a gente não confie em Deus. Por quê? Porque é para quem nele confia que ele trabalha, como trabalhou, lembra? Jeorão viu isso, queridos, enquanto eles iam, né, mesmo não confiando que o Senhor pelejaria por eles como prometeu, porque quando nós entregamos a Deus as nossas causas, é Ele que pleiteia, é Ele o juiz, Ele diz, né, para Josafá diz para mim e para você, essa peleja não é vossa, mas né, nossa peleja passa a ser de Deus. Mesmo que a gente não entenda como Ele vai fazer, necessário é confiar, né? A gente usa muito esse clássico pedacinho, né, para pensar que não precisamos fazer nada. Não é sobre isso. Ontem nós não podemos voltar, precisamos prosseguir, amém? O Senhor deixou isso muito claro. É necessário, né, tomar posição. Que posição é essa? De confiança. E eles foram, queridos, mesmo em minoria e desvantagem, mesmo fracos e pequenos, né? Mas os seus olhos estavam postos em Deus e a sua confiança estava depositada em Deus. E a Bíblia diz que nesse ato de fé, de confiança, eles louvavam a Deus, né? Tanto que os levitas iam à frente do exército. E a Bíblia diz que no momento que eles começaram a louvar, e assim o Senhor pôs emboscadas lá, e eles não estavam vendo, amém? Não sabiam o que estava acontecendo. Quando eles chegaram lá no momento do encontro, do confronto, que é aquele, né, o dia D, né, assim, eles eram só corpos, não restou um só sequer. O Senhor fez com que eles se voltassem contra eles mesmos. Ou seja, o Senhor já tinha resolvido o assunto. E grande foi a vitória. E a notícia e o testemunho daquela vitória. Jeorão estava ali, queridos, e ele já era bem grandinho. Amém? Então, né, não sejamos, assim,
Que Deus nos livre, amém? Que o Senhor nos dê um coração, queridos, como o coração de Davi, amém? Voltados para Deus, né? E a sua vontade para nós. Que mesmo quando Deus diz não, lembra? Era propósito do meu coração. Era o que Davi, eu acho que tudo... Nossa, você imagina, construir o templo e o Senhor disse não. E ainda assim, né? Assim ele vai servi-lo com alegria. Né? Isso é maturidade. Vamos lá, 2 Crônicas capítulo 22. Os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, né? Assim... Ó Deus, que a gente deixe boas recordações, amém, queridos? Boas lembranças, nem assim, inclusive um grande legado para a nossa descendência, nem assim, que vem das nossas escolhas e decisões hoje, que abençoarão não só a nós, mas também os nossos filhos e os filhos dos nossos filhos e assim por diante. Que por amor a nós, amém, o Senhor sempre mantenha uma lâmpada acesa em nossa casa, em nossa família e no meio da nossa parentela, amém? E que sejamos e que descansemos, amém? Com toda a honra, né? Assim, que ao lembrarem de nós, né? Vão dizer, uma mulher de Deus, um homem de Deus, oi Fabi, né? E quando se lembrarem de Fabi, uma mulher de Deus, uma mulher de oração, uma mulher da palavra, amém, Fabi? E não como Jeorão, Fabi, que a Bíblia diz, terminando o capítulo 21, especialmente para Fabi, queridos, e se foi sem deixar saudades. Acredita, Fabi? E aí vão sepultar ele ali, porém não no sepulcro dos reis. Acredita, querido? Depois volta um pouquinho para vocês entenderem por quê, tá bem? Então, os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, fizeram rei a Acasias, que foi o único que restou ali, não foi? Porque os outros foram levados pelos filisteus, pelos etíopes, não foi? Todos eles, as mulheres também, né? E ele ficou doente, por 2 anos sofreu dessa doença e terminou. Você imagina, queridos, que horror, meu Deus. Eu não consigo nem imaginar. Então, longe de nós, Senhor, tal coisa. Sim, porque o que pensando, para não pensar nisso, né, assim, na maldição que acompanha quem escolhe o mal, convidando você para pensar, né, a visualizar a bênção que acompanha quem escolhe o bem. Veja, mesmo sendo testado, né, e ali eram os céus contra o inferno, amém? Né? Como no caso de Jó, né, a Bíblia diz que ele terminou feliz, querido, farto de dias, né? Aquela mulher, sim, você reparou, o Senhor não permitiu que o diabo tocasse nela, né? Ela estava amarga ali, né? Assim, como qualquer mulher, qualquer esposa no seu lugar, que perdeu seus filhos, tudo, né? E ela tinha uma vida, né, queridos, de princesa. Você imagina quanto amarga ela ficou, mas o Senhor não permitiu, até o seu corpo, né, assim, foi ferido de uma chaga, queridos, coisa terrível, não foi? Mas não por desobediência, né, assim. Sei que depois já aprovado, o Senhor vai restituir em dobro, né, assim, tudo que ele já tinha, inclusive os 10 filhos, os 7 meninos, as 3 meninas, né, assim, Gemina, com J, Késia, com Q, e Querem Apuque, né, assim, as 3 filhas, né, e a Bíblia diz que não havia em todo o Oriente mulheres mais bonitas, né, que as filhas de Jó. Sei que termina dizendo que ele viveu todos esses anos em ditosa velhice, como disse de Abraão, de Isaac, né, farto de dias. É assim que termina um justo. Amém? Que até na morte, diz a Bíblia, né, assim, tem esperança, porque sabe que o seu depósito está muito bem guardado, né, assim, pois a sua riqueza está no céu, né, assim, onde a traça não. Glória a Deus, aleluia. Então, os moradores de Jerusalém, em lugar de Jeorão, capítulo 22, fizeram rei Acasias, seu filho mais moço, que foi o único que restou ali, né, e certamente a fidelidade de Deus para manter uma lâmpada acesa, né, assim, da casa de Davi. Porque a tropa que viera com os arábios, sim, a Arábia, ao arraial, tinha matado todos os mais velhos. Oh Deus! Assim reinou Acasias, filho de Jeorão, rei de Judá. Era Acasias de 22 anos, de idade, quando começou a reinar, e reinou 1 ano em Jerusalém somente, queridos. Sua mãe, filha de Oni, chamava-se Atalia. Ai, lembram dela, queridos?
Ele também andou nos caminhos de... ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, queridos. Porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Sim, queridos, sejamos maduros, amém? Nós conhecemos mulheres belíssimas aqui, lindas mulheres de Deus, amém? Deixa eu só colocar aqui, queridos, o teste do TikTok. A Bíblia não é... Isso nem pode estar na mesma frase, né, queridos? Nós temos acompanhado, observado bem de perto, né, assim, em nossa viagem pela Bíblia, pelas páginas da Bíblia, né? E essas pessoas que nós temos conhecido, né, assim, quantas mulheres nós conhecemos ao longo da nossa viagem, e o Senhor nos mostrou o quanto a mulher, né, assim, é sempre colocada no lugar de cuidado, de apreço, né, assim, e de honra, né? Não é por acaso que ela é a coroa, né, assim. Então, mas também temos conhecido mulheres más, assim como homens bons e maus também. A Thalia, ela é má. Ela é muito má mesmo. Veja. Então, ele também andou nos caminhos da casa de Acabe, porque sua mãe era quem o aconselhava a proceder iniquamente. Fez o que era mal perante quem? Perante o Senhor, né? Como os da casa de Acabe, porque eles eram seus conselheiros depois da morte de seu pai, para a sua perdição. Longe de nós, queridos, longe de nós, né? É sábio pedir conselho. Sim, a Bíblia nos orienta, nós temos muitos, mas muitos pedacinhos, né, da Bíblia ali em Provérbios que fala sobre como é sábio, né, assim, a gente ouvir o conselho. Agora veja, quem são os conselheiros, né, assim, longe de nós. Você imagina como terminou Acabe, você sabe como terminou Jezabel, né, assim, que escolhas fez Acabe, que escolhas fez Jezabel. Longe de nós, que o Senhor nos dê sabedoria e discernimento, Senhor, para saber com quem nos aconselhar, né? E a regra é clara, amém? Né? Inclusive é uma bênção de Deus, né? Ter amigos assim, são presentes que Deus nos dá. A Bíblia chega a dizer, investe nos amigos que devem durar para sempre. É um pedacinho da Bíblia também de Provérbios, né? Ajuda-nos, Senhor, a não nos assentar, né, assim, na roda dos escarnecedores, ou seja, daqueles que desprezam a Deus, né, assim, a não seguir o conselho dos ímpios, ou seja, daqueles que não dão ouvidos a Deus. Foi o que fez ele, e essa foi a sua ruína, né, assim, mesmo sendo a sua mãe. Lembra de Asa? Foi Asa ou foi Josafá? Foi Asa, né, assim, ele destituiu a rainha mãe da sua honra, e destruiu ali, tornou pó aquela imagem de escultura dela. E isso não é desrespeito aos pais, amém? O Senhor já nos ajudou né, assim, a entender isso, né? Mas como disse Paulo, nisso não vos louco, né? Assim, não é porque os nossos pais fizeram o que é errado em algum sentido da vida, né? Que em nossa geração a gente vai continuar deixando que essa maldição nos acompanhe. Não, a gente vai quebrar ela, amém? Vai anular, invalidar ela em nome de Jesus. Amém? Que na nossa geração e a partir da nossa geração aquela maldição seja quebrada. Glória a Deus. Então, não é porque ela era sua mãe, ele não precisava desrespeitá-la no sentido, mas não, né, assim, sendo que ela estava errada. Né? Então, também andou nos conselhos deles, e foi com Jorão, filho de Acabe, que era o rei. Veja, uma outra geração, certo? Que Acabe é do tempo de Josafá, né? Pai, no caso aqui, avô dele, né? De Acasias. Aí veja, também andou nos conselhos deles e foi com Jorão, filho de Acabe, rei de Israel, que era... Porque as histórias, elas andam assim. No livro dos reis, a gente fez... foi muito assim, né? Aqui está concentrado no reino de Judá, eles só são citados aqui. Mas não narra o que acontece lá. Está no livro dos reis, nós passamos por lá, né? E acompanhamos tudo bem direitinho, inclusive como terminou, não foi assim, queridos? Então, ele foi com Jorão, filho de... os nomes são parecidos, filho de Acabe, rei de Israel, a Ramote de Gileade, a peleja contra Azael, rei da Síria. Síria, que existe até hoje, S-I, certo? Não a Síria, que é o império, né, assim, que também sempre aparece aqui.
pois é desse tempo, né, cronologicamente falando, que nós estamos situados. E os sírios feriram Jorão. O Senhor não era com ele, né, assim? Então voltou para Jezreel para curar-se das feridas que lhe fizeram em Ramá, quando pelejou contra Azael, rei da Síria. E desceu a Acasias, lembram disso? Filho de Jeorão, né, assim? O que estava reinando em Jerusalém, o rei de Judá, para ver a Jorão, filho de Acabe, né, assim? Que estava reinando em Samaria, certo? Em Jezreel, porquanto estava doente. Lembrando que o reino aqui está dividido, né? Desde o filho de Salomão, que é Roboão. Foi da vontade de Deus, ai eu amo essas expressões, foi da vontade de Deus que Acasias, para a sua ruína, assim, ou seja, permissão de Deus, né? Para a sua ruína fosse visitar Jorão, porque vindo ele, saiu com Jorão para encontrar-se com Jeú, filho de Nizi, a quem o Senhor tinha ungido para desarraigar a casa de Acabe. Sim, lembra? Inclusive do profeta, né, que entrou e saiu correndo depois de entregar a mensagem do Senhor. Ao executar Jeú juízo contra a casa de Acabe, achou os príncipes de Judá e os filhos dos irmãos de Acasias que o serviam e os matou. Jeú ali no caso. Depois mandou procurar Acasias e, achando-o em Samaria, onde se havia escondido, o trouxeram a Jeú e o mataram. No caso, ele vai matar os dois reis. Seus próprios irmãos o sepultaram, porque diziam, é filho de Josafá. Ou seja, por amor a seu avô, né, assim? É filho de Josafá, que buscou ao Senhor de todo o coração. Veja, queridos, né? Mesmo depois da sua morte, ele já não está aqui, né? Mas deixou saudade, né, assim? E uma referência e um legado de fé e confiança em Deus. É filho de Josafá, ou seja, por amor, né? Que buscou ao Senhor de todo o coração. E ninguém houve na casa de Acasias que pudesse reinar. Por quê? Porque além dele, os seus filhos também foram mortos. E é aqui que entra ela, Atalia. Sim, existia uma rainha, né, que a si mesmo, né, se instituiu, né, se estabeleceu como rainha sobre Israel, ou ali sobre a tribo de Judá. E como ela fez isso, queridos? Vendo Atalia, mãe de Acasias, que seu filho era morto, veja como ela era má, levantou-se e destruiu toda a descendência real da casa de Judá. Mas Jeozabeate, ou seja, ela matou os próprios netos para reinar em lugar do seu filho. Mas aí acontece uma coisa muito linda. Lembram, queridos, de Joás? Pois bem, aqui está ele novamente. Mas Jeozabeate, filha do rei, tomou a Joás, filho de Acasias. Ele era só um bebê, queridos. Ele tinha no máximo 1 ano de idade. Por quê? Veja, e o furtou dentre os filhos do rei, aos quais matavam, e a sua ama, ou seja, ele e a sua ama, numa câmara interior, ou seja, num quarto interior. Assim, Jeozabeate, essa irmã, né, de Acasias, a filha do rei Jeorão, mulher do sacerdote Joiada, unha não sabia. Sério? Olha. Então, ela era mulher do sacerdote Joiada e irmã de Acasias. Nossa, o escondeu de Atalia e por isso ele não foi morto. E onde é que ele foi escolhido ou escondido, queridos? A gente não sabia que ela era a mulher do sacerdote na época, porque nossa, Deus tem, queridos, Deus tem escape e livramento, amém? Para os seus, não importa quais sejam as circunstâncias, viu? O quão difícil é a situação, veja, sem saída, essa mulher, né, na sua loucura, insensatez, na sua ambição, né, cobiça ali pelo poder, ela não poupou a sua, né, assim, mas o Senhor tinha escape e livramento, né, o Senhor é fiel, queridos, não há negócio melhor, né, assim, não há nada melhor que nós possamos fazer nessa vida, né, assim, do que nos apegar a Deus, porque Ele é fiel, amém? Veja, o que Deus prometeu a Davi, que ele manteria uma lâmpada acesa, né? E aqui era o caso, e certamente o inimigo aqui, né, fez a festa, né, assim, festa que nada, né, mas eu digo assim, né, você aqui, que agora eu
né, põe um fim a essa descendência de Davi, lembrando que além do plano que o Senhor tem para mim, para você em particular, nós fazemos parte do grande plano de Deus. Qual era o grande plano de Deus? Através do plano que tinha para com Davi, a descendência de Jesus, que ele tem zelado, cuidado desde o princípio. E aqui está completamente vulnerável, né, assim? E o risco aqui é de Jesus não nascer. Você imagina, sendo que já havia sido profetizado, determinado que da descendência de Davi, né, assim, Jesus nasceria. Né? O único que restou ali, que foi salvo da morte, né, assim, foi Joás, que foi, veja, aconteceu de, ai, glória a Deus, quem poderia fazer, ele era só um bebê, queridos, né, assim, mas a irmã era casada com um profeta que pegou ele e vai esconder, sabe onde? Na casa do Senhor. Não há lugar melhor, né? Assim, Joás esteve com ele 6 anos, na casa de Deus. E a Atalia reinou no país, está escrito país, reinou no país. E esse é o capítulo 22, amém? E ela vai reinar durante esses 6 anos, enquanto, sim, veja que tudo é permissão de Deus, né? Enquanto Joás cresce, ele não poderia reinar com 1 ano de idade, né? Assim. Então, quando ele já tem 6 aninhos ali, né? Certamente, se passou 6 anos, ele tinha 7, quase 7 anos de idade, é que ele será coroado rei. É lindo como isso acontece. Diz muito sobre a fidelidade, a lealdade de Deus em nossa vida, né? Assim, e o quanto ele tem o controle de todas as nossas circunstâncias e situações, por mais situações, né? Por mais difíceis e contrárias que elas apareçam ou se apresentem, né? E vem mesmo, porque o inimigo também trabalha, queridos, né? Muitas são as suas investidas. Nada faz sem a permissão de Deus ou sem a nossa legalidade. Né? Assim, é por isso que ele faz o discurso e põe na minha e na sua boca, para que a gente abra uma brecha, uma legalidade para ele trabalhar contra, né, assim, a nossa vida e a nossa felicidade, né? E é por isso que nós estamos aqui, amém? Exercitando os nossos sentidos espirituais para detectar, né, assim, ou como a Bíblia diz, discernir tanto o bem quanto o mal. 2 Crônicas, capítulo 23, olha, no 7º ano, se passaram 6 anos, ele escondido ali, você imagina, né, dentro da casa do Senhor, num quarto interior ali, por 6 anos, ele e a sua ama, né, assim, ou seja, aquela que, né, foi escolhida por Deus para cuidar dele. Ah, Senhor, ó Deus, né, ajuda-nos, Senhor. Nós confiamos, nós acreditamos, né? Porque aqui estamos vendo como o Senhor trabalha, né? Como funciona, né? Assim, queridos, a aplicação, né? Assim, ajuda-nos, Senhor, né? Mostra-nos as maravilhas, né? Da sua lei para nós. Porque, veja, nós estamos vendo, né? Assim, como o Senhor cuida, né? Assim, do que há de mais precioso. O Senhor levanta alguém, o Senhor tem um plano, o Senhor tem um escape, tem livramento, tem saída. E nós com isso muito nos alegramos, porque nós podemos confiar e descansar, né? Assim, queridos, na tua força, Senhor. Ainda que esteja além, né, assim, do nosso alcance. Glória a Deus. No 7º ano, Joiada se animou. Olha, Joiada é o sacerdote que era casado com a Jeozabeate. Certamente, acho que foi uma homenagem, será? Um nome tão parecido, né? Jeozabeate, sim, que era casada com ele, que ali juntos, né? Eles guardaram a vida de Joás. Então, no 7º ano, Joiada, ou seja, ele entendeu que era o tempo de Deus. Se animou e encontrou em aliança com os capitães de 100, ou seja, ele vai convidar pessoas estratégicas, ou seja, ele vai fazer com sabedoria de Deus, não é só, não, como vamos fazer isso, né? A mulher tá lá reinando há 6 anos, né, assim, a Thalia, Então, Azarias, ele vai chamar os capitães de 100, Azarias, filho de Jeorão, Ismael, filho de Joanã, Azarias, filho de Obed, vai dizer o nome e o nome do pai, amém? Geralmente é assim que é na Bíblia. Maazéias, filho de Adaías, e Elisafate, filho de Zicri. Foram esses, olha, capitães de 100, foi citado o nome só do capitão, do líder,
Mas veja quantos 100 tem aqui, um bocado, né? Então, estes percorreram Judá e congregaram os levitas de todas as cidades de Judá e os cabeças das famílias de Israel, sim, e vieram para Jerusalém. Ou seja, chamou toda a liderança ali, né? Inclusive os levitas que foram separados por Deus para isso, né? Então, toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus e Joiada lhes disse, aqui já pula para a parte, é porque lá em Reis, lembra, queridos, quando a Bíblia nos apresenta Joás e o seu reinado, vai dizer que os escudos, lembram? Os escudos e as lanças que foram usadas para proteger a criança. Você imagina? 7 aninhos tinha ele, né? Eu fico imaginando uma coroa meio grande, assim, na sua cabeça. E eles ficaram até como se posicionar, foi descrito na Bíblia, à direita, à esquerda, ao redor, amém? Ao redor do rei. E as lanças, né? E os escudos que eles usaram para proteger a criança eram de Davi. Isso diz muito, queridos, né? Lanças e escudos que Davi usou, que estavam guardados ali no templo, onde Joás foi guardado, né? Ou seja, não se preocupe, amém? Tudo que diz respeito à sua vida, sabe? Está muito bem guardado em Deus, sabe? Aguardando o tempo oportuno ou a ocasião determinada por Deus, né? Assim, para se concretizar, para Deus fazer ou tornar realidade. Grande, queridos, você fez uma aliança com Deus, né? E essa aliança nós renovamos todos os dias, que é a nossa confiança em Deus, que todo dia é testada e precisa ser aprovada. Muitas vezes passa pelo fogo, né? Assim, e ali sai mais purificada ainda, né? Assim, mais puro, né? Que são essas experiências que nós precisamos, né? Assim, para que a nossa confiança seja fortalecida, né? Veja, Davi, ele foi preparado, a sua confiança foi preparada por Deus antes do Golias, ou seja, antes daquele, de publicamente falando, né? Lá só entre ele e Deus, ele precisou o quê? Enfrentar o leão, foi o urso primeiro, né, queridos? O urso, depois o leão, é tanto que ele vai dizer, o Senhor nos lembrou hoje também, né, queridos? E foi assim como o Senhor me ajudou com o leão, que ele pegou pela barba, você imagina, um menino de gentil aparência, eu imagino que ele era meio franzino, sabe? Ninguém via nele um guerreiro, mas esse era o seu destino, a história de Deus escrita para ele, né? Assim, um grande guerreiro, inspiração, né? Glória a Deus. Aleluia, fico lembrando aqui de fala, né, dos seus homens, né, os valentes de Davi, homens tão corajosos quanto ele, né? A Bíblia vai dizer, contando a história, né, dos seus valentes, que ele, com mais um, garantiu ali uma grande vitória. Os outros fugiram, sabe? Garantiu ali uma grande vitória, né, para o povo de Deus, né? Homens. Mas veja, primeiro veio o urso, depois o leão, né, assim? Depois Golias, né? Então a nossa confiança está sempre sendo testada, né, assim? Para ser aprovada. É as tribulações, amém? É a vida, né, assim? É o que acontece e tudo bem. A Bíblia chega a dizer que a gente pode até se alegrar, né? Com esse entendimento podemos sim falar, né? Como Josafá, procurar Deus, buscar a Deus, né? Senhor, onde o Senhor está aqui nessa situação? Diz para mim, né? Assim, e quando ele orou, né? O Senhor respondeu. E grande foi a vitória, né? Ou seja, se não fosse aquela batalha, né? Os povos de todas aquelas terras, os reinos, né? De todas aquelas terras, não teria lhe dado descanso, né? Assim, ele encontrou, o Senhor lhes deu paz de todos os lados, depois que a notícia de como o Senhor havia pelejado pelo seu povo, né? Assim, então, o Senhor sabe, queridos, né, como a gente costuma dizer, Ele sabe trabalhar, né, assim, e seus caminhos são muito mais altos que os nossos, e é sempre para nos abençoar, amém? Para se dar a conhecer, né, para nos fortalecer e nunca para nos, né, então não murmuremos, né, não nos voltemos contra Deus, porque grande é a sua fidelidade. Então, naquela ocasião ele foi assim guardado, né, durante aquela cerimônia em que ele foi apresentado como o verdadeiro rei, o legítimo, né, assim, da descendência de Davi,
E foi lindo o que aconteceu ali, porque ali foi feita uma aliança com Deus. Entre Deus, Joiada ali, ele era uma criança, né? Ele como sacerdote ali fazendo o seu trabalho, ele vai fazer essa mediação, né? Da aliança entre Deus e o rei, o pequeno rei, entre o rei e o povo. É o que está escrito aqui, certamente. Toda essa congregação fez aliança com o rei na casa de Deus, e Joiada lhes disse: eis que reinará o filho do rei, como falou o Senhor a respeito dos filhos de Davi. Não foi assim? Esta é a obra que há vez de fazer. Uma terça parte de vós, sacerdotes e levitas, que entrais no sábado, sim, ele explica aqui também, servirá de guardas da porta. E assim ele foi guardado, amém? Porque grande era o perigo. Outra terça parte estará na casa do rei, e a outra terça parte à porta do fundamento, e todo o povo estará nos pátios da casa do Senhor. E assim ele organizou, né? Assim, aquele grande evento, né? Porém, ninguém entre na casa do Senhor, senão os sacerdotes e os levitas que ministram. Estes entrarão, porque são santos, mas todo o povo guardará o preceito do Senhor. Sim, queridos, porque continua vigorando aqui, né? Assim, lembra? No Santíssimo Lugar só entrava uma pessoa na terra. Você imagina, né? O lugar mais santo que existia na terra. Imaginar e pensar que hoje nós somos esse tabernáculo e essa casa de Deus, ou seja, por isso santos, ou santificados, separados para uso exclusivo de Deus, amém? Glória a Deus, e não ficamos ofendidos em ser sua propriedade, amém? Quem não quer ser o jardim secreto de Deus, amém? Do qual ele é o jardineiro, cuida pessoalmente e zela com carinho, e não são palavras minhas, mas bíblicas, amém? Seu tesouro pessoal, particular, amém? Glória a Deus. Mas ali no tabernáculo, todo mundo não podia entrar, amém? Havia uma parte que era só para os sacerdotes, né? E no Santíssimo Lugar, ou no lugar santo, né, onde ficava a arca, era apenas o sumo sacerdote uma vez no ano. E somente ali ele pronunciava o nome do Senhor. Tamanho era o respeito, amém? Então, ele lembrou disso. Então tá, fica aqui, ali, tá, mas aqui não, entendeu? Então tá. Então os levitas rodearão o rei. Cada um de armas na mão, e qualquer que entrar na casa seja morto, porque o perigo ali é que ela se levantasse como ela fez, né? Antes, para matar a criança, né? Então, cada um com as suas armas na mão, né? Assim, e qualquer que entrar na casa seja morto, e estareis com o rei quando entrar e quando sair. Ou seja, eram os guarda-costas, amém? Guarda-costas. Glória a Deus, aleluia. Deixa eu só terminar. Fizeram, pois, os levitas e todo Judá, segundo tudo quanto lhes ordenara o sacerdote Joiada. Tomou cada um os seus homens, lembra dos capitães de 100? Tanto os que entravam como os que saíam no sábado, porque ele fez tudo de uma maneira muito discreta para que não estranhassem a movimentação. Porquanto o sacerdote Joiada não despediu os turnos, que continuavam vigorando desde Davi. Lembra que ele disse que assim organizou e está até hoje, independente de qual seja a sua organização. É bíblico, foi assim que o Senhor organizou. Amém? O sacerdote Joiada entregou aos capitães de 100 as lanças. Está aqui, queridos. Ai, queridos, já, né? Não era ele sacerdote? Ele entregou aos capitães de 100 as lanças, os paveses. Aqui tem uns paveses, queridos, que... Ai, Deus, nós não sabemos o que é. E os escudos, os paveses não estavam lá, né? O que seria? Lança e escudo? Será que eram? Não sei. Lanças, os paveses nessa versão, e os escudos que haviam sido do rei Davi. E estavam na casa de Deus. Como o Senhor já nos lembrou aqui, amém? Dispôs todo o povo, cada um de armas na mão, desde o lado direito da casa real, até ao seu lado esquerdo, e até ao altar, e até ao templo, para rodear o rei. Queridos, então trouxeram para fora o filho do rei, puseram-lhe a coroa, entregaram-lhe o livro do testemunho, a Bíblia, amém? Escrita até então, que todo rei, como Deus orientou, devia ter uma cópia e ler todos os dias. Por isso nós assim fazemos, amém? Para ter o cuidado de fazer tudo quanto nesse livro está escrito, e não se esquecer, amém? Meditar dia e noite,
né, assim, para que o Senhor seja conosco por onde a gente passar, né, ao entrar e ao sair, onde colocar plantas nos nossos pés ou as nossas mãos, amém? Então, entregaram-lhe o livro do testemunho e o constituíram rei. Ali naquela ocasião, Joiada e seus filhos o ungiram e gritaram, viva o rei! E por que a gente se alegra, queridos? Porque a Bíblia nos mostra, e está aqui como exemplo, né, como ensino, de como Deus é. Ler a Bíblia é conhecer a Deus, como Ele é verdadeiramente, como Ele trabalha, sabe assim, o que Deus pensa, como... E veja, eu fico lembrando do Salmo, é o 34, que fala que os anjos acampam-se ao redor daqueles que o temem. Então, existe uma versão que diz que o acampar ali é montar acampamento. E quando eu vejo aqui a organização de Joiada, né, com a sabedoria de Deus, sabedoria do alto, você veja, de modo que eles rodearam ali o rei. Querido, nós somos Joás. Acho que nós nunca passamos disso, né? Tamanha é a nossa vulnerabilidade. Veja, o diabo ele anda ao redor, porque ao redor ele não está, né? Porque nós estamos guardados pelos anjos do Senhor. Então, ele anda ao redor procurando, né, assim? É como diz aquele salmo, se não fosse o Senhor, ele nos devorava vivos. E é por isso que nada ele pode fazer sem a permissão de Deus, né? Então, e a permissão é esta, né? A bênção, né? Que não, do contrário também é verdadeiro. Mas eu me alegro, sabe por quê? Porque você imagina, ontem mesmo me alegrei muito, eu estou numa outra rota fazendo uma discípula de oração, que é ler, né, esse ano com elas o Evangelho, e lá a gente só lê um capítulo por semana, né? Porque aqui no Nordeste, aqui em Natal, o ciclo de oração é uma vez na semana. Em cada congregação é um dia inteiro, né? De manhã e de tarde, e no dia do jejum a gente não volta, né, para casa, porque estamos, né, em jejum, mas é uma vez por semana. De onde eu venho em Palmas é todo dia, agora é menos tempo. Não sei como é aí na sua cidade, na sua igreja, em Margarida. Oi, pastor Newton, seja bem-vindo. Sempre, querido, que honra, né? O que? É a pressa, querido, já são 9 horas, eu ainda preciso ir para o ciclo de oração, amém? No sábado é o de crianças, nesse setor, e aqui são 42 setores, só em Natal, sem a Assembleia aqui é uma só, né? Sem contar o campo, ou interior, né? Como se diz aqui. Pois bem, em cada setor tem 6, 7, 8, né, congregações, esse tem 8. Que a gente congrega. Então, no sábado nós temos o quê? 8 ciclos de oração. Se você estava aqui no sábado passado, você lembra? A gente não conseguiu chegar, né? No sábado passado estava meio zonzo. E nós vamos hoje, amém? Tá tão bom. Eu passaria aqui a manhã inteira. Nós ainda não terminamos o 23, amém? Nós vamos terminar. Mas o que nos alegra, Senhor, é lembrar, é saber, é ter consciência, né, assim? E é o que acontece, né, quando todos os dias a gente vem aqui, né, assim, ser despertado, ser acordado para essa realidade espiritual que nos cerca. Sim, eu dizia, obrigada. Mateus 18, nós estamos, né, essa semana nesse capítulo com as irmãs, e ali está escrito, queridos, quando o Senhor fala da importância, ajuda-nos, Senhor, né, a nos tornar humildes como as crianças, porque se não for assim, jamais, né, Jesus disse, nós entraremos no reino dos céus, né, assim, esses são os seus princípios, né, assim, então ajude-nos a nos converter, como diz Jesus ali também, ou seja, a nos voltar, a nos apegar a Ti, né, como uma criança. E é tão lindo, querido, sabe por quê? Porque o versículo 10, confere lá, de Mateus 18, não é assim, meu pastor, está escrito, né? Tomem todo cuidado, tenham, é Jesus falando, viu? Sobre mim e sobre você, tenham todo cuidado para não desprezar. Esses pequeninos, se referindo aí, uma versão diz assim, esses que são como crianças, eu e você, assim, completamente dependentes desse pai, desse pai de amor, amém? Então ele fala assim, tome cuidado, viu?
para não desprezar. Sabe por quê? Aí Jesus fala, eu afirmo, eu asseguro que isso é verdade. Os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Sim, o seu anjo. A gente pouco fala deles aqui, né? É assunto até assim, né? Mas tá lá. Os seus anjos, sim. A Bíblia diz o que sobre os anjos? Que eles estão a serviço de quem? Dos que hão de herdar a salvação, dos filhos. Então, o seu anjo e o meu estão sempre, Jesus disse, estão sempre na presença do Pai. Você acha que estão ali fazendo o quê? Se eles estão ao nosso serviço. O que diz o Salmo 91? Que as pessoas usam, né, como mantra, como, né, assim, como, não quero dizer, não ofender, amém? Nossos irmãos católicos, mas eu digo assim, como, mas veja, é para quem faz de Deus, ou quem faz, como é que diz o Salmo? É a pressa. Porque eu já queria pular para o versículo, né? Esse é que pode dizer que Deus que pode chamá-lo de Deus. Quem? Quem mora, não é assim? Aquele que habita onde? No esconderijo, não é assim? Do Altíssimo, sim. E descansa onde? A sombra do Todo-Poderoso. Esse pode dizer, amém? Que Ele é o seu Deus. Aí vem todas aquelas bênçãos, né? Assim, Zenilza, que acompanha quem assim faz, ou seja, o sol é para todos, sim. Né? Jesus disse até para os ingratos e maus. Mas a sombra é somente para aquele que descansa, né, assim, nesse esconderijo, né? Ou seja, quem faz de Deus o Senhor da sua vida. Amém? Então, né, dará ordem aos anjos, ordens, né, assim, aos anjos ao seu respeito, né? Então, eu vejo, né, o Senhor mostra aqui como é assim que é. Então, nós somos como Joás, né? Assim, essa criança, espiritualmente falando, completamente vulnerável, né? Assim, que se não fosse Deus, é por isso que Jesus faz questão de nos assegurar isso, né? Não tenha medo, era esse o contexto ali, não tenha medo. Tipo, nada acontece. Ele fala sobre os pardais ali, né? Não cai no chão, sequer, sem a permissão do seu Pai. Jesus nunca vai se referir a Deus de outra maneira. Ele veio como filho para nos apresentar Deus como Pai, porque é assim que Ele é, amém? Seu Pai existe porque Deus existe, né? Assim, Ele é um símbolo, uma sombra, né, do que Deus é. Então, Ele disse, né, até os fios dos seus cabelos estão todos contados, né? Assim, nada acontece sem a sua permissão, né? E é assim que Ele nos protege, amém? Vamos terminar o capítulo 23 para que a gente possa ir, amém? Então, ouvindo Atalia o clamor do povo, que corria e louvava o rei, né? Quando ela percebeu ali, soube o que estava acontecendo, já havia acontecido, né? Então, veio para onde este se achava, na casa do Senhor. Certamente ela não ia ali, né, queridos? Não mesmo. Eu digo durante, né, pelo que, enfim. Olhou e eis que o rei estava junto à coluna, à entrada, e os capitães e os que tocavam trombetas junto ao rei, e todo o povo da terra se alegrava e se tocavam trombetas. Também os cantores com os instrumentos, músicos dirigiam um canto de louvor. Pense numa coisa linda, uma coroação, amém? Digna do Oscar, amém? Glória a Deus, a Bíblia é tão rica em detalhes. Eu não entendo, queridos, porque quem vai produzir fica inventando, sabe? Nomes, personagens, coisa. Olha, é tão rica em detalhes, né? É um desserviço, porque não é fiel, nem assim, ao texto bíblico, e não há necessidade alguma, nem assim, tão rica em detalhes. Também os cantores com os instrumentos, músicos dirigiam o canto de louvores, então a Thalia rasgou os seus vestidos. Que horror, querida, né? Ela se comportava assim como, né, anjo. Rasgou os seus vestidos e clamou, traição, traição. E o que ela fez foi o que mesmo, hein? Me diga que no outro nome a gente dá. Inclusive ela está, né, assim que a Bíblia diz que ela está colhendo, né, o que plantou. Pai, traição, traição, mulher. Porém o sacerdote Joiada trouxe para fora os capitães que comandavam as tropas e disse-lhes, fazei-a sair.
Porque por entre as fileiras, veja, ela chegou bem próximo, certo? Fazei-a sair por entre as fileiras. Se alguém a seguir, matai-o à espada. Ou seja, para que não houvesse ali uma divisão, né? Assim, afinal, ela acreditava, né, que era ali a rainha, sendo que não foi, né, estabelecido por Deus. Então, fazei-a sair por entre as fileiras, se alguém a seguir, matai-o à espada. Porque o sacerdote tinha dito, não a matem na casa do Senhor, né? Você imagina, né? Não. Lançaram mão dela e ela, pelo caminho da entrada dos cavalos, foi à casa do rei, onde a mataram. E esse foi, sim, o seu fim. É assim, queridos, todo... É tão triste como termina, né? A vida de quem... Mas também fala dos planos, né? Que não são de Deus, que são assim frustrados, né? Joiada fez aliança entre si, o povo e o rei, para serem eles o povo do Senhor. Porque veja, no tempo de Acasias, né, seu pai, como também de Amazias, né, assim, seu avô aqui, ou Jeorão, perdão. O povo muito se desviou, não foi? Eles induziram o povo à idolatria. Então aqui há um conserto, né, assim, ou renovaram a aliança com Deus. Então todo o povo se dirigiu para a casa de Baal e a derribaram. Veja, tinha uma casa de Baal e a derribaram, despedaçaram seus altares e as suas imagens. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Né? Era literal, queridos. Entregou Joiada a superintendência da casa do Senhor nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor. Veja, então, eles não estavam... Meu Deus! Veja, então o culto foi restabelecido também. Entregou Joiada à superintendência da casa do Senhor nas mãos do sacerdote levita, ou seja, no tempo dela e do filho e do, né? Isso não estava acontecendo. E aí então ele vai entregar nas mãos de quem era devido, né, como Deus ordenou, nas mãos dos sacerdotes levitas, a quem Davi designara para o encargo da casa do Senhor, para oferecerem os holocaustos do Senhor, antes de Davi e Moisés, né, que ou seja, desde o início da lei. Como está escrito na lei de Moisés, com alegria e com canto, segundo a instituição de Davi. Colocou porteiros, né, assim que eles já haviam sido separados, as famílias, tudo. Veja, não estava funcionando como devia funcionar. Colocou porteiros às portas da casa do Senhor, para que nela não entrasse ninguém que de qualquer forma fosse imundo, ou seja, como, né, com todo o ritual. Tomou os capitães de 100, os nobres, os governadores do povo e todo o povo da terra, e todos esses conduziram da casa do Senhor o rei, passaram pela porta superior para a casa do rei e assentaram o rei no trono do reino. Alegrou-se todo o povo da terra e a cidade ficou tranquila, pois haviam matado Atalia, a espada. Pois é. E assim termina o capítulo 23. Nós não vamos poder, já passa das 9, a gente precisa ir, ainda sobre o reinado de Joás e muito mais, amém? Sobre o reinado de Joás. É até bom que fique para amanhã, porque há muito mais sobre o reinado, que só está começando, né, assim? Então nós vamos parar por aqui. Aí amanhã nós voltamos de 7 horas, amém? Para continuar a nossa viagem, a nossa leitura da Bíblia a partir do 24. E se Deus quiser, amanhã nós vamos até o 26, amém? 27. Lembrando que 2 Crônicas tem 36 capítulos, né? Assim. Né? Mas ainda essa semana eu acredito que nós vamos estar concluindo. Amém? Eu quero... Oi, Arlete, seja bem-vinda, querida. Eu quero anotar o seu nome com muito carinho antes de sair correndo. Sim. Para chegar ali em nosso ciclo de oração, onde eu levo, ontem mesmo de manhã, né? Estava ali apresentando seu nome, sua casa, sua família, seu casamento. Que ele sabe dizer se Luana veio hoje, né? Hoje nós conhecemos ela já nos despedindo, né? Assim, continuemos orando por ela, né? Valdira, todos, amém? Deixa eu anotar aqui, enquanto a gente anota, a gente já vai orando. Oh, Deus, ajuda.
Genilson. Bom dia, Genilson. Glória a Deus. Então, nesse dia 8, é assim, de junho, dia 160, eu gosto quando, né? Bom dia. Tudo bom com a senhora? Sim, tá bem. Feliz. Diga, Jesus. Bom dia. 160 de 2024. Nós lemos então 2 Crônicas, amém? Os capítulos 21, não foi assim? 22 e 23. Nós lemos, portanto, 3 capítulos hoje. Glória a Deus. 21, 22 e o 23. Glória a Deus. Aleluia. Ai, queria tanto orar. Letícia, Lindona, glória a Deus. Gleice. Amém. Pressa. E vamos seguir o pedacinho da Bíblia, né? Assim, queridos? Oi, Ivone. Nós já passamos dos 13, inclusive nós chegamos a 13 hoje, glória a Deus. Digamos assim, de convite, né, assim, e esse também será o número daqueles que hão de seguir, amém? Você pode dizer um amém? Que vão seguir o pedacinho da Bíblia, amém? Não é uma pessoa, não, o pedacinho da Bíblia, né, assim? E encher o bom depósito do seu coração de coisas boas, né? Assim, Adriana. Oi, Leonilde, lindona. Gente, cadê Leonilde? Ela não estava ontem. Olha ela. Marisol. Oi, Marisol com dois S's e 2 L's, né? Assim. Oi, Mary. Delícias da Mary. Gente, cadê Silvana? Senhor seja com Silvana hoje. Oi, Cici Ferreira. Amém. Cleide. Glória a Deus. Zenilza. Sim, com Z, né, Zé? Edinalva. Não, Edinaleia, né, assim, sem o I. Ou é Edna Leal? Perdão, Edna. É a pressa, mulher. Né, Jair? Glória a Deus. Fabi, lindona. Daqui a pouquinho, em nome de Jesus. Ó, Fabi, Fabiana. Olha. Postão dobrada hoje, né, Fabi? Fabiana Ferreira, né, assim? Dona Nina. Glória a Deus. Tão lindo. Mara Gomes. Em nome de Jesus, daqui a pouquinho tá lá no vermelhinho, amém? Nosso encontro. A nossa leitura da Bíblia, né, assim, para que outros também possam recolher, né, assim, o seu maná. Oi, Eduardo. Eduardo Zanotelli. Seja sempre bem-vindo, viu, querido? Filha do Rei. Glória a Deus. Vanusa, lindona. Vanusa Cruz. Pastor Newton, nos dando a honra. Com W, né? Assim, meu pastor. Amelina. Glória a Deus. Margarida Azevedo. E nós seguimos, queridos, firmes no propósito de estar apresentando o seu nome em nossa campanha de Daniel, essa oração que nós fazemos 3 vezes ao dia, às 6 da manhã, amém? Mateus Bandeira, viu, Fran? Arlete, 3 vezes ao dia, como fazia Daniel, amém? Ali no capítulo 6, às 6 da manhã, meio-dia e às 6 da tarde. Mas que horários são esses? Tá lá no Salmo 55, versículo 17, né? Assim, de manhã, de tarde e à noitinha, né? Assim, contarei a Deus os meus problemas e Ele ouvirá a minha oração. Amém, Rodrigo? Gislaine. Valmor.
Então, é um bom hábito, amém? E ali não importa onde você esteja, o que você nem esteja fazendo, chegou a hora, o celular lembra, né? Oi, eu 32, amém? Oi, Rosa, Maria Rosa Santos de Oliveira. Então, nós entramos em nosso quarto, amém? Talvez você não possa fechar o olho naquele momento, né? Dependendo do lugar onde você esteja, mas você pode voltar completamente ali, né? O seu coração. E fazer a sua oração. Ediana, ai, conseguimos, glória a Deus. Eu queria tanto que eles estavam. Mas preciso ir. E hoje, sem a ajuda do maridão que está trabalhando, né? Mas aqui estamos nós. O Senhor tem. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Proteção, segurança, né? Lembre-se, o seu anjo está sempre na presença de Deus, ou na presença do Pai, né? Como disse Jesus. Foi Ele que afirmou. E Ele, né? Conhece o trono, sabe bem como funciona, né? Assim, e nos contou. Amém? Assim como Joás aqui, né? Como eu e você, tão vulneráveis, né? Assim, em nossa fraqueza, em nossas limitações, né? Assim, precisamos, né? Dessa ajuda, que às vezes, muitas vezes, como nós temos, vem, né, assim, de pessoas que o Senhor levanta para nos ajudar, assim como também levanta nós para ajudar outros, né, assim, Bezalel a Oliabe, né, assim, ou um Irão, amém? Todo mundo quer um Irão, um Jonatas, amém? É a bênção que acompanha, que segue aquele que está ocupado, né, assim, não em agradar as pessoas, entenda, não é que a gente, não. Né? O verdadeiro evangelho considera o outro superior a si mesmo, né? Assim, esquece dos seus próprios interesses, né? Não os coloca em primeiro lugar, porque os interesses de Deus, ou seja, é perante Deus, é a opinião dele que importa, amém? Todo mundo tem a sua, né? A sua, mas a última palavra é a dele, amém? Então é perante ele, né? Assim, e como vale, queridos, né? Muito, não é? Pois bem, né? Lembre-se, você está assim protegido pelo Senhor de todos os lados, né? De todos os lados. Só confia, amém? Creia tão somente no plano de Deus para você, né? Não desista, né? Não dê ouvidos às mentiras, né? Que sempre nos põe para baixo, né? Assim, que questiona a Deus, né? Assim, mas não foi assim que Deus disse. Ah, mas você lê a Bíblia e sabe o que Deus disse? Sim, Ele disse que seus pensamentos são bons, é para nos fazer bem, não é para nos causar dor e prejuízo. Amém? Você quer pedir oração? Já aí, diga. Eu vou levar o seu pedido para as crianças, viu? Não há oração mais pura do que a delas. Não é isso, Zenilza, meu Deus, eu preciso ir, queridos. Diga, Jair, diga pra gente orar de hoje para amanhã. Oi, Arlete, querida. Janiele, amor, e cadê tu? Oxi. Diga, Jair. Janiele. Pela mãe do seu filho, querido. Pela mãe do sim. Tá certo. Eu lembrei logo de Fernanda. Né, assim? Lindaci é o nome dela. Lindaci. Vamos estar orando por ela, tá, Jair? Não precisamos saber o motivo. Vamos estar orando, tá certo, queridos? Por Lindaci, de hoje para amanhã. Tá certo. Tá certo. Até amanhã, queridos, de 7 horas. Vem com a gente, né? A seguir um pedacinho da Bíblia nessa nossa grande aventura, amém? Onde temos conhecido, né? Assim, Jair, tantas pessoas, né? De Deus para nós, que nos ensina, né? Com seu exemplo, tanto do que fazer como do que não fazer, amém? Vou estar orando, viu? Jair, por Lindaci e por cada um aqui, né, Arlete? Janiele, meninas, até amanhã, 7 horas. 7 horas, 7 horas, 7 horas. Amém? Deixa eu ir. Aleluia. Vai tudinho no meu coração. Glória a Deus. Até amanhã, queridos. Até amanhã. Aleluia.